a gente fala de grupo, né, e subgrupo, quando eu estou falando disso, eu estou querendo falar que o grupo PSF ou ESF, a Estratégia Saúde da Família, ela tem assim, saúde do adulto, diabetes. Isso é os subprogramas, entendeu? Para vocês poderem entender um pouquinho. Outra coisa que eu ia falar para vocês também, só um minutinho. Então, quando a gente pensa em subgrupos, é aquilo que o grupo fala que eu posso fazer. Quem tiver com o microfone ligado, questão da microfonia, o outro não escuta. Então, é só para vocês entenderem quando a gente fala sobre subgrupos, o que é subgrupos. O grupo do PSF, a Estratégia Saúde da Família, ele pode fazer o quê? Pode fazer isso, 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 isso. Entendeu? Então, só para vocês entenderem. Outra coisa que eu vou falar, vocês perceberam que aquelas perguntas que eu mandei para vocês é da própria apostila, que vocês podem, gente, querendo ou não, ali são coisas para vocês ir atrás, pesquisar. O que é pesquisar? Porque o entendimento, por que vocês têm que entender aquilo? Tá? Eu percebo uma coisa, nós que estamos na área da enfermagem, nós temos que buscar. O que eu quero que vocês entendam, quando ficar alguma coisa que vocês não entenderam, não adianta ser depois, tem que ser naquele momento para a gente poder discutir. Professor, ficou uma coisa vaga. Então, o que ficou vago? Para eu poder ajudar vocês. Tá? Eu não tenho problema nenhum, e falei para vocês isso no primeiro dia. Se precisar, eu falo uma, duas, três. É igual eu expliquei da casa ontem, que num grupo eu falei que tem uma casa, a casa é o grupo. O subgrupo é o quê? É o quarto, é o banheiro, é a cozinha, é a lavanderia, é o quintal. Então, nós temos a casa, o terreno como um todo, dentro da casa eu tenho construído, eu tenho um subgrupo. Então, só para vocês entenderem. Professor. Oi, pode falar, Sabrina. Boa noite, tudo bem? Tudo. Eu queria que o senhor tirasse uma dúvida, não é bem uma dúvida, né? Queria que o senhor desse uma revisão do armazenamento da insulina. Tem uma pergunta nas perguntas que o senhor passou, que é para assinalar qual está correta, e é sobre o armazenamento da insulina. O senhor pode reformular de novo, por favor? Gente, a insulina, aonde que ela é guardada? Na porta da geladeira, tá? Porque ela não precisa ser armazenada de 8 a 2 graus. Não tem essa necessidade, tá? Muitas pessoas acham que é necessário. O que é armazenado entre 2 e 8 graus é a vacina. Quando a gente falar de rede de frios, vocês vão ver. Tanto é que, hoje em dia, a insulina, quando você abre, você pode colocar ela fora. Por quê? Porque conforme a gente aplica no paciente, ela dói. Então, o armazenamento, por isso que essa pergunta que vocês viram lá, de 2 a 8 graus ou de 8 a 2 graus, ela não é verdadeira, porque o que a gente armazena aí é vacinas, que ela tem que ser armazenada de 2 a 8 graus Celsius. Tá bom, obrigada. Ficou claro, Sabrina? Ficou. Tá? Porque, assim, eu entendo para vocês que têm perguntas, vocês perceberam o que a gente está fazendo com vocês? É que vocês podem ir para um local, procurar um emprego. Quando a gente vai falar do PSF do SUS, é aquelas perguntas que caem quando vocês for fazer um concurso público, quando você pode olhar que aquilo tudo foi tirado de concurso público, e ela está na apostila, já foi concurso que foi realizado. Então, nós trazemos essas perguntas à tona, para vocês poderem ir pesquisar. Tanto é que se vocês pegarem o enunciado dessa pergunta e colocar no Google, ela aparece.
Ela não é pergunta elaborada pelo professor de vocês. Elas são perguntas com atividades à parte. Ela não é obrigatória. Por que eu pedi essa como fosse obrigatória? Porque eu queria que vocês olhassem, dessem mais uma estudada, fosse mais atrás. Porque, assim, é muito fácil eu ter uma apostila na mão, estudar pela apostila, ou ter um PowerPoint, ou ter um negócio. Mas quando eu saio do meu nível de... Ela vem em nome da universidade, o ano que foi elaborado. Isso mesmo, Denise. Então, é isso que a gente tem que ver. E uma coisa que a Sabrina, a gente conversou ontem, não foi, Sabrina? Que a Sabrina falou assim, eu achei muito legal isso. A sua mãe falou, né, que não adianta, a gente tem que pesquisar. Foi sua mãe, não foi, Sabrina? Eu comentei que mãe sempre fala, né, que o interesse é nosso. Sim. E assim, gente, eu tenho que formar alunos pesquisadores, aluno que sente vontade de ir atrás, de conhecer, né? Porque assim, eu não posso ficar bitolado numa apostila, tá? Então, assim, eu não tenho problema nenhum de ser questionado de alguma coisa. Se vocês falarem, professor, eu não entendi, eu vou assistir de novo. Como tem aluno que chega para mim, me chama no PV, professor, não está entrando na minha cabeça. Não está ficando na minha cabeça. Eu entendo isso, porque é muita informação nova. Não é um beabá que é assim, hoje é isso, é desse jeito. É uma receita de bolo. Se você colocar 4 ovos, 4 xícaras de farinha, não é uma receita de bolo que eu vou fazer todo dia igual. É isso mesmo, preparando um aluno pensante e pesquisador. Tá? Então, assim, eu não quero que vocês fiquem chateados comigo, mas se for assim, eu estou estudando para a prova para tirar nota para passar nessa matéria. Não precisa. Não precisa estudar para isso. Estudem para a vida de vocês. A nota é uma consequência. E assim, gente, eu estou pegando a nota de vocês, não tenho nota baixa. Não tenho. As notas estão tudo acima de 7. Tem nenhuma abaixo de 7. Por quê? Vocês fizeram uma atividade, e isso é importante, tá? Eu deixo bem claro para vocês. E, assim... Professor, desculpa interromper, é verdade mesmo. O que o senhor falou agora é para a vida inteira. A gente acaba procurando uma informação e acaba vindo outras mais referente ao curso técnico de enfermagem e adere outras coisas para a gente, como as luvas, como arrumar uma cama, o que um auxiliar técnico deve fazer, qual o procedimento dele no hospital, numa UBS, se ele tem que acompanhar o paciente como psicossocial. Todas essas informações realmente é pro resto da vida mesmo, e a gente tem elas também acessando. Sim, fico muito feliz por você falar. Obrigada. Qual é a média da nota? 5. 5, Duda. Gente, sexta-feira estarei aonde? Em Guaianazes. Vou conhecer o pessoal de Guaianazes. Na quarta-feira será a nossa prova, na quarta, não na segunda. A nossa prova vai ser mediante um pouquinho mais do que a gente veio falando, do PSF para cá. Tá? Tanto se vocês pegarem na apostila, no final ele dá um apanhado de tudo, vai falar de novo de equidade, universalidade, integralidade, ele vai fazer um apanhado de tudo. Então nós vamos de novo entrar na mesma. Eu não vou perguntar para vocês sobre subprogramas, isso, aquilo, outro. Eu vou fazer perguntas que é o que eu passei para vocês, é o que eu falo no dia a dia. Tá? Hoje a gente tem uma matéria que nós vamos falar na saúde do trabalhador. Professor, o que isso tem a ver com a nossa matéria? Tudo. Porque nós vamos falar do formal, do informal, daquele trabalhador que é registrado, daquele trabalhador que trabalha por MEI, por aquele trabalhador que trabalha sem o INSS, que só falar de boca, seu salário é tanto. Né? Então, isso nós vamos começar a entender um pouquinho. Só que eu vou falar do laboral. O que é o laboral? É o que eu posso fazer. O que a gente faz no dia a dia.
né? Quando a gente usa muito computador, não tem tendinite? Quando eu fico lá, quem trabalha de cabeleireiro, tá lavando o cabelo, fazendo escova, pode ter tendinite? Pode ter tendinite. Aquela mulher que fica muito tempo sentada, é outro problema? É, ela pode ter problema na coluna, principalmente se ela não senta correto. Então, tudo nós vamos visualizar, nós vamos entender. Quando a gente for falar dessa saúde do trabalhador, né? Quando a pessoa inala um produto químico, professor, o que eu preciso saber disso? Eu preciso saber a prevenção da lei. Isso. É lei DOR, né? DOR-lei. Né? Então, tudo isso que a gente vai conhecer. É tudo isso que a gente vai entender agora um pouquinho. Mas a gente não se aprofunda. Não, a gente não se aprofunda. Nós vamos conhecer a parte que vai ser normal. O que a gente precisa conhecer. Porque quem for trabalhar na saúde do trabalhador, na EPI é no próximo, tá? Não é nesse conteúdo, é no próximo conteúdo que vai falar. Que aí nós vamos falar de microbiologia, parasitologias e EPIs. Tá? Então, hoje o nosso assunto vai ser esse, que nós vamos falar aí sobre tudo isso, sobre o Programa da Saúde do Trabalhador e acidente do trabalho e as doenças ocupacionais. Professor? Oi. Licença. Deixa eu te fazer uma pergunta. Depois que a gente fizer a prova, a gente vai para outro módulo? Isso, aí nós vamos entrar no módulo de microbiologia e parasitologia. Ok, obrigada. Dentro do módulo de saúde pública. Ah, entendi. Certo. Tá? Então, é tipo assim, nós vamos falar, vocês aprenderam sobre tudo o que acontece na parte do SUS. Aí nós vamos aprender a parte que é como que você pega aquele micro-organismo. Como que eu posso fazer para evitar? Lavagem de mãos. Nós vamos falar de Covid. Nós vamos falar de bastante coisa. Nós vamos falar de cadeia de rede frios, que é onde vocês olhar na apostila de vocês, é o último assunto. Que ele vai, quando fala de cadeia de rede frios, é como a gente armazena a vacina. Então, são N coisas, tá? Certo, professor. Obrigada. Imagina. Boa noite, professor. Boa noite, Gabriela. Outra coisa que eu quero falar para vocês. O PowerPoint, eu retiro das aulas de vocês. Eu tiro tudo de lá. Eu não mudo nada. Por quê? Eu prefiro dar o conteúdo que quem conseguir ler vai entender. Então, um conteúdo bem enxuto, tá? Hoje nós estamos na aula 8, amanhã, sexta-feira, aula 9 e a aula 10 na 4. Não, mentira. Na sexta, 9, e na segunda, 10 e na quarta, prova. Aí nós vamos falar aí um pouquinho do Programa Saúde do Trabalhador, acidente de trabalho e doenças ocupacionais. Quando a gente fala, nós estamos falando do Brasil, tá, em questão. As atividades produzidas aí, produtivas, estão realizadas em múltiplas formas, como distintos graus de incorporação. O que nós temos? Tecnologia, formas de gestão na lógica e nas cadeias produtivas em vários setores econômicos. Quando a gente for pensar aí, agroindústria, mineração, construção civil, indústria e setor de serviço, entre outros. Tá? Tudo isso entra e engloba no que nós vamos falar. Dentro de cada unidade, dentro de cada setor, o correto é que tem que ter um trabalho como que eu posso falar aí para vocês? Quando vocês vão trabalhar num hospital, numa UBS, nós temos o POP, que é Plano Operacional de Procedimento. POP.
Só um minutinho, peraí. Plano Operacional de Procedimento. Tá? POP, Plano Operacional de Procedimento. Esse POP que eu estou falando não está lá no nosso PowerPoint. Então, tipo assim, o Robson, a Shailene, a Gabriela, a Andréia estão no emprego. E lá no hospital. E o Robson, as colegas estão tudo ocupadas. E o Robson não consegue fazer ele não sabe como ele vai fazer montar a sondagem vesical de demora. Aí ele vai lá no POP, que é esse Plano Operacional de Procedimento, vai lá e lê. Lá tem tudo certinho. Para que serve aquele procedimento? Qual o material que ele vai usar? Como que é realizado o procedimento passo a passo? E como tem que fazer os cuidados de enfermagem. Então, isso chama POP, Plano Operacional de Procedimento. Desde de uma limpeza da unidade até uma grande cirurgia de grande porte. Tá? Então, tudo isso é obrigado a ter no hospital, na UBS, no AMA, no SAMU, em todos os locais. Então, quando vocês escutam POP, você já sabe o que é. Plano Operacional de Procedimento. Tá? POP, Plano Operacional de Procedimento. Tá ok? Todo mundo conseguiu entender essa explicação? Ficou fácil? Então, como que dá um banho? Poxa, o banho eu sei fazer, mas é quando eu preparo o material, é quando eu vou lá, como tem que realizar passo a passo, o que eu tenho que levar, todos os materiais, toalha, roupa, arrumar roupa de cama. Tá. Meu Deus, viu? Então, aí só para vocês verem, né? Então, existe um manual. Este manual, né, mesmo que for de artesanal à população, até por robôs, tudo isso eles têm que ter. Quais são as formas da gestão? Né? Que vínculo que eu sou? Como que eu sou esse vínculo? Qual tipo? Né? É formal? Quando a gente fala de trabalho formal, é aquele com carteira assinada e outros tipos de contrato. Eu sou MEI, eu sou formal, porque eu sou de carteira assinada. Tá? Então, é isso que a gente tem que aprender e tem que visualizar. Quando a gente fala informal, é aquele que eu faço o trabalho de boca, né? São de arranjo, eu arranjei por alguém, uma cooperativa e aí sucessivamente. Quais são as classificações dessa população? Ocupada de acordo com a posição na ocupação e categoria de emprego. Ocupado. Qual é essa posição? Empregado, trabalhador por conta própria, empregado, trabalhador doméstico, trabalhador familiar auxiliar. Então, quando a gente fala de empregado, nós temos tudo isso aqui. Setor público, setor privado. Setor público com carteira de trabalho assinada. Sem carteira de trabalho assinada, militar e servidor público e estatutário. Setor privado com carteira assinada, sem carteira assinada. Então, tudo isso aqui, ó, eu sou empregado desses jeitos todinho. Trabalhador doméstico, trabalhador familiar e auxiliar. Com carteira de trabalho assinada, sem carteira de trabalho assinada. Então, aí é só para vocês conhecerem um pouquinho essa classificação, como é feita, como que é realizado, tá ok? Então, aqui tem uma série de situações que a gente vê. O trabalho, a ausência dele, é muito importante. Por quê? Desse trabalho, eu tenho que ter... Tem muitas coisas para mim. Vem o quê? Vem o pão de cada dia, é aquela pessoa que sustenta uma família, né? Então, eu tenho que pensar, eu tenho que ter um determinante. Eu tenho que estar bem, tá? Eu tenho que estar bem, no meu bem-estar físico,
e psíquico. Eu tenho que estar bem em tudo isso. O social. Imagina uma pessoa que trabalha todos os dias, de domingo a domingo, não tem vida social, não sai, não fica com a sua família, ele começa a adoecer, ele começa a ter um problema, né? E quando a gente fala, eu preciso de um apoio, e assim ele pode ser feito como protetor de saúde e causar um mal-estar, um sofrimento naquela família. E esse pessoa pode adoecer, que pode levar à morte, tá? Então, fica vulnerável, existe uma degradação, né, deste meu funcionário, porque ele ficou doente, porque ele trabalha demais, ele não tem folga, né, vira poliqueixoso. Eu tenho N problemas. E essa visão do trabalho enquanto determinante social e doença orienta esse capítulo que apresenta elementos para reconhecer e lidar com isso, agravos relacionados ao trabalho. Então, nós vamos falar a saúde do trabalhador. É o campo da saúde pública, que tem como objetivo o estudo de intervenção às relações de produção-consumo e o processo de saúde das pessoas, em particular a dos trabalhadores. Tá? Neste campo, o trabalhador pode ser considerado como eixo organizador da vida social, espaço de denominação, resistência, trabalho e determinantes de condição de vida e saúde das pessoas. O que ele vem a falar aqui? Que além da minha saúde, a minha saúde eu tenho que estar no bem-estar físico, psíquico e social. Eu tenho que ter uma vida lá fora, depois do meu trabalho. Eu não tenho que viver trabalhando 24 horas e no outro dia não ter nada. Então, tudo isso ele mostra pra gente. Então, quando a gente pensa nessa transformação de processos produtivos, né, eu tento aí torná-los promotores de saúde. Aonde você trabalha? Ah, eu trabalho com a saúde do trabalhador. Ai, que legal! Então, assim, você vai chegar para esse trabalhador, quando tem algumas unidades, é quando a pessoa está doente, passou mal lá na empresa. Na empresa tem enfermaria, leva, e aí a gente acaba visualizando que ele está ficando doente. Perguntar quantas horas você está trabalhando por dia, e aí sucessivamente. Então, isso vem a ser a saúde do trabalhador, tá? A organização da saúde direcionada ao trabalho, nas diversas instâncias das redes do SUS, deve considerar o processo saúde-doença dos trabalhadores é construído socialmente. O trabalhador é sujeito à saúde e possui saberes de conhecimento sobre o seu trabalho e sobre as repercussões sobre essa saúde. Deve ser considerado no planejamento a execução das ações. Então, imagine só, vou pegar aí o nome que eu vou lembrar, a Gabriela. A Gabriela trabalha num local onde só ela sabe o serviço dela. Tá? Só que a Gabriela passou mal e ficou afastada. Quem vai fazer o trabalho da Gabriela? Né? Aí entra a Sabrina, no lugar da Gabriela. Mas e agora? Como a Sabrina faz? O que a Sabrina faz para acontecer isso? O que a Gabriela fazia? E agora eu não sei de nada. Aquele setor vai dar uma parada. Por que ele para? Porque eu não tive uma segunda pessoa para ajudar a Gabriela, que sabia o serviço. E tem aquelas pessoas que não querem que aprendam o serviço dela para não tomar o lugar dela. Né? Porque existe isso, gente. Eu não vou ensinar meu serviço, não vou perder meu emprego. Não, gente, não é assim. Você tem o direito de ficar doente, você tem o direito de ter um lazer, de sair, de passear, de estar com a família. É um direito de vocês. Eu não tenho que ter esse medo. Se eu sei o que eu faço, se eu estou correto, eu não tenho que ter esse medo. Tá? Então, é isso só para vocês entenderem um pouquinho sobre a saúde do trabalhador. Outra coisa essencial, é importante os trabalhadores e a comunidade entender sobre essas instâncias de organização, as ações do serviço. A integralidade das ações de saúde pressupõe
que as ações preventivas e curativas são indissociáveis, porém, como prisa das ações, a promoção e a vigilância à saúde. Então, eu tenho um local onde eu sou obrigado a fazer sempre alguma coisa para ajudar aí os meus colaboradores, né? Essa articulação intersetoriais das políticas e práticas nas perspectivas da transversalidade é fundamental para garantir o cuidado resoluto da qualidade. Então, essa qualidade, ela precisa acontecer. Eu tenho que ter um serviço de qualidade, um serviço de ponta. Aí, essas ações da saúde do trabalhador consideram fenômeno de saúde e doença, na relação com o trabalho e seus aspectos individuais e coletivos e biológicos e sociopolíticos. De forma esquemática, elas podem ser organizadas em 3 eixos. Quais são esses 3 eixos? Promoção à saúde. Eu tenho que reconhecer tudo isso, eu não tenho que ser só apenas produtor, sofrer no meu trabalho, eu não estou bem, eu vou trabalhar mesmo doente, e depois aí, dentro do meu próprio emprego, eu acabo infartando ou morrendo. Né? Então, eu tenho que ter uma mudança comportamental, eu tenho que procurar as minhas ações de promoções à saúde, né? Para buscar mesmo esse empoderamento e o fortalecimento da autonomia dos trabalhadores. Quando eles sabem que, poxa, eu preciso ter uma vida social, ele não vai ter problema. Ele não vai ter esse tipo de problema de achar que só ele sabe. Não, tem que mais pessoas saber. Não é só eu. Se eu adoecer, se acontecer alguma coisa, existe, quando você vai do serviço, né, considera-se, quando você está vindo, também acidente de trabalho. Quando você está vindo, tanto do seu trajeto da sua casa à sua empresa e da empresa para sua casa. Então, constitui como assistência acidente de trabalho. Tá? Então, tudo isso que a gente tem que visualizar e entender. Né? Então, existe algumas intervenções sobre determinantes pela saúde. Tá? Outra, B, assistência à saúde. Eu tenho que saber quem é o meu trabalhador, identificar esse usuário, trazer ele para a gente, porque o homem, ele acha que ele é o provedor de casa. Ele não pode procurar um hospital, porque ele vai deixar de trazer o dinheiro para casa. E aí eu vou ter um problema sério, porque o físico dele está adoecendo. Né? Esse processo de saúde vai cair por terra, porque quando ele estiver lá, passando mal, e eu não perceber isso, eu só vou perceber quando ele desmaiar e ter que chamar uma ambulância. Né? Então, eu tenho que fazer um plano terapêutico adequado, incluindo reabilitação física e psicossocial. Mostrar para ele, você é importante na empresa, mas a sua saúde também é importante. A sua vida social é importante. Tá? E aí também, conhecer que ele tem direitos previdenciários, se ele ficar doente, ele pode ir aí para o INSS, que ele vai receber, fazer notificações de agravos, né? Se ele tem uma doença da saúde do trabalhador, alguma coisa, que ele tem os direitos todos aí, relacionados ao trabalho, se necessário acionamento de setores de vigilância em saúde, o FT, né? Quando a gente enfrentou aqui, ó, o C, VISAT, é um componente da vigilância em saúde, que abrange vigilância epidemiológica dos agravos, como acidente, intoxicações, entre outros. Então, ele está falando aqui que se alguém se acidentar, tanto em acidente como intoxicação, entre várias coisas, ele tem o direito de passar, ele tem o direito de entender sobre isso, tá? Que ele está aí acontecendo algum problema com ele. Tá? Tudo bem até aqui? Aí aqui, ó, a Política Nacional da Saúde do Trabalhador. O que essa saúde fala? Propõe o desenvolvimento das seguintes ações da saúde do trabalhador, no âmbito da atenção básica. Lembrando, ó, voltando lá na nossa atenção básica. Atenção básica, UBS, PSF, e aí sucessivamente. Nós temos que lembrar disso. Tá? Quando eu penso lá na atenção básica,
eu penso lá na minha UBS, agora na saúde do trabalhador, mais uma que vocês conhecem, né? Porque quando eu conheço o PSF, o ESF, a UBS, agora na atenção primária nós temos mais um, a saúde do trabalhador. Perfeito? Então ele faz parte. Eu não quero que o meu funcionário tenha doença. Eu quero que ele seja bom, que ele consiga trabalhar, que ele consiga fazer as coisas dele. Tá? Então, bora lá. O que essa política fala? Olha só. Reconhecimento e mapeamento das atividades produtivas do território. Naquele território, o que eu preciso ter no processo de saúde e doença? O que eu preciso ter neste processo para poder ajudar aí o meu trabalhador? Reconhecimento e identificação da população do trabalho e seu perfil socioocupacional no território. Por que esse socioocupacional no território? O que eu tenho de fábrica? O que eu tenho de coisas ali? O que eu tenho que levar para aquela saúde do trabalhador? Né? Então, isso eu tenho que ver. Que tipo de impacto isso traz para mim? Né? Qual o perfil de mortalidade? Quais as doenças de mais agravos ali? Né? Quando a gente pensa nessas doenças. Né? A saúde do trabalhador e as comunidades e o meio ambiente, advindo das atividades produtivas e território. Eu vou identificar tudo o que está acontecendo aí com essa população. Inclusão entre as prioridades, maior vulnerabilidade em saúde do trabalhador. Então, das seguintes situações, olha só, aquilo que a gente falou no começo, ser chefe de família desempregado. Quem aí já ficou desempregado e sabe que é chefe de família, sabe que é um problema. Ou subemprego. Crianças e adolescentes, trabalhadores gestantes, nutris, trabalhando. Alguns membros da família, portador de agravo à saúde, relacionado com o trabalho, como acidente ou doença. Né? Eu tenho uma pessoa dentro de casa que ela ficou doente e ela acabou saindo do negócio e voltou a trabalhar. Saiu antes porque ganhava pouco. E ela precisava porque no serviço ela ganhava mais. Então, como que eu faço isso? Né? A presença de atividades produtivas no domicílio. Né? Hoje aí nós temos o home care. Tudo isso eu tenho que ver. Identificar os registros de situação do trabalho e a ocupação de ramo de atividade. Eu tenho que conhecer esse meu trabalhador, eu tenho que saber o que está acontecendo, o que ele tem, quais são os divertimentos. Percebe que quando vocês vão fazer uma entrevista, eles perguntam para você, o que você faz para distrair a sua cabeça depois do serviço? Ah, eu leio um livro sobre o meu serviço porque eu gosto, eu faço isso porque eu gosto, é desse jeito. Opa, essa pessoa não descansa. Essa pessoa não descansa. Então, a gente tem que aí ver o que está acontecendo, né? Tudo isso é um problema. Suspeita ou identificação de relação entre trabalho e problemas da saúde apresentando pelo esse usuário. Eu tenho que ver se o serviço dele está colocando ele em risco. Isso é importante. Incluindo relatórios médicos, laudos, exames, comunicante de acidente de trabalho, o CAT, né? Se eu tive um acidente de trabalho, automaticamente a própria empresa tem que acionar o CAT. Tem que fazer o CAT de vocês, comunicação de acidente de trabalho, tá? Nos casos pertinentes. Subsídio a definição da renda de referência e contra-referência do estabelecimento. Quais são esses fluxos? Encaminhamos articulações do núcleo ampliado da saúde da família, ou atenção básica, o NASF, do Centro de Referência Saúde do Trabalhador. Se ele precisar aí de referências técnicas, né, na saúde do trabalhador, sempre que necessário, para a prestação de retaguarda especializada, considerando o papel de apoio matricial. Tá? Então, tudo isso o SUS tem que implementar. Ele tem que usar aí pela VISAT, né, que é a Vigilância em Saúde. Então, vai ter protocolo, já existe um protocolo que a gente vai ter que alinhar, né, para os agravos e suas linhas para a vigilância. Situação de risco relacionada ao trabalhador. Esse trabalhador vai poder voltar para aquela empresa, ele vai poder continuar fazendo aquele serviço, o que ele vai poder fazer, o que ele não vai poder fazer, né? Se eu tenho que fazer alguma coisa aí para ele,
se ele vai ter que ser readaptado dentro da empresa, tudo isso é um custo, vai ser um custo para a empresa, né? Então, por isso que muitas pessoas acabam sendo mandadas embora. A incorporação dos conteúdos da saúde do trabalhador na estratégia da capacitação e educação permanente para as equipes de atenção primária em saúde. Então, tudo isso só para vocês verem. Tudo que nós temos direito. Agravos à saúde relacionados ao trabalho mais frequente na atenção. Acidente de trabalho. O acidente de trabalho, o AT, é um evento súbito ou agudo ocorrido no exercício da atividade laboral, que pode ter consequência a perda de tempo, dano material ou lesão ao trabalhador. Então, se eu tive um acidente de trabalho, eu tenho que ver que tipo que aconteceu comigo. Isso quando não leva a gente a um potencial imediato provocando lesão corporal, perturbação funcional que causa direto ou indiretamente a morte. Por isso que a gente tem que ver isso, nós temos que fazer desse jeito para poder ajudar ele, né? Então, quando a gente pensa. E aí nós temos acidente de trabalho fatal. É quando o acidente resulta em óbito imediato ou até 12 horas após a sua ocorrência. Então, quando a gente fala de acidente de trabalho fatal. Acidente de trabalho com mutilações. Quando eu trabalho em algum local onde acontece amputação, politraumatismo, esmagamento, traumatismo crânioencefálico, fratura de coluna, lesão na medula espinal, trauma com lesão das vísceras, eletrocução, asfixia, queimaduras, perda de consciência e aborto. Então, tudo isso que resulte em internação hospitalar, e qual poderá levar à redução temporária ou permanente da capacidade de trabalho. Eu tenho que ver isso, eu tenho que ver o que está acontecendo, tá? Então, tudo isso para vocês verem, quando a gente fala de acidente de trabalho por mutilações. E acidente de trabalho em crianças e adolescentes. É quando o acidente de trabalho acontece com pessoas menores de 18 anos. Né? Então, eu tenho um problema. Então, os acidentes de trabalho, aí a gente tem que pensar. Né? Eu tenho pessoas de menores trabalhando, eu tenho que ter todo aí um processo para poder ajudar essas crianças. Os acidentes de trabalho típicos são aqueles que ocorrem durante o exercício da própria atividade de trabalho. O ambiente de trabalho, por exemplo, queda de andaime em trabalhador, construção civil, choque elétrico em obras ou em outros estabelecimentos, conserto de linhas de transmissão, acidente com máquinas e equipamentos. Então, tudo isso eu tenho que ver. O que está acontecendo? Está sendo atípico? Está acontecendo muito na minha empresa? O que está acontecendo? São considerados acidentes de trajeto, são aqueles que ocorrem no percurso da residência, para o local de trabalho ou deste para aquele, qualquer que seja o meio de locomoções. Então, aquilo que eu falei, trajeto trabalho, como que eu faço? A pessoa que trabalha com caminhão, ônibus, mototáxi, profissionais de táxi, né? Aqueles motoboys, trabalhador em empresas de eletricidade, telefonia, vendedor, ambulantes que tem na rua como espaço de trabalho, acidente de trânsito, colisão, atropelamento e outros. Estou trabalhando na rua. Quem é responsável por mim? Eu sou autônomo? Eu tenho carteira assinada? Tudo isso eu tenho que entender. Tudo isso eu tenho que visualizar. Tá? Professor. Oi. O acidente na locomoção, ele acontece também quando você está indo para o serviço. Por mais que você não trabalhe na rua. Comigo aconteceu uma vez. Eu estava indo trabalhar e no percurso eu torci o tornozelo. Então é caracterizado como um acidente de trabalho também, né? Pela locomoção. Sim, a locomoção. 2 horas antes do trabalho. Você tem que falar. Quantas horas você leva do percurso? Aí isso é importante saber na sua empresa. Porque dizem que 2 horas antes e 2 horas depois. Né? Da hora que você saiu de casa, dá 2 horas. Se você não gasta 2 horas para chegar no serviço, então é aquele momento. Tá? São diversas formas de violência no trabalho,
que expressam desde a agressão verbal, né? Quando eu trabalho no doméstico, alguma coisa, eu trabalho no hospital, o meu chefe direto, ele faz violência verbal comigo, né? Então, outro problema, tá? Então, tudo isso a gente tem que ver. Assédio moral, assédio sexual, agressões físicas, suicídio e homicídios. Essas violências atingem uma categoria profissional, sendo os grupos mais expostos policiais, civis, militares, guarda de trânsito, guarda penitenciário, vigilante, profissional de educação e da saúde, entre outros. Tá? Olha aí o problema que a gente tem, né? Para a gente, já caiu aqui, ó. Agressões verbais, assédio, um monte de coisa. Os fatores mais comuns e responsáveis pelo acidente de trabalho são improvisões e arranjo físico inadequado do espaço de trabalho, falta de produção de EPIs em máquinas perigosas e obsoletas, ferramentas defeituosas, possibilidade de incêndio, explosão, exigência de esforço físico intenso, como levantamento de manual de peso, postura, posição de anomalas, né, essas posições anomalas que a gente acaba ficando curvado, tem tendinite. A esses fatores soma a pressão das chefias por produtividade e ritmo acelerado. Bora lá, gente, é produção, bora rápido, rápido, mais rápido, eu preciso de 100 peças, 100 peças. Não pode, tá? Repetitividade de movimentos, jornada de trabalho extensa, como horas, como eu falei lá no começo, né? Ausência de pausa, trabalho noturnos ou em turnos que predispõem os trabalhadores a se acidentar. Também a presença de animais peçonhentos, né? Rato, barata, aranha, tudo isso. Substâncias tóxicas no meio ambiente de trabalho pode ocasionar acidente de trabalho e entre outras. Então, nós temos N coisas que pode acontecer, tá? Nesse acidente de trabalho, quando a gente fala. E aí nós temos a Lei Dort, que é doenças ósseo-musculares relacionadas com o trabalho. Lei Dort. Doenças relacionadas ao trabalho. São doenças produzidas ou que têm seu curso modificado, antecipado, agravado pelas condições de trabalho, como apresenta no capítulo 1. É importante lembrar-se que não é preciso ter vínculo para ser empregatício formal. Carteira de trabalho assinada para caracterizar a doença como sendo provocado pelo trabalho. Todo trabalhador urbano, rural, formal, informal, seletista ou estatutário está sujeito a adoecer em decorrência do trabalho. Tá? Só para vocês verem, olha, ó. A Lei Dort. O que isso quer dizer isso? São agravos relacionados ao trabalho decorrente de utilização excessiva, imposta ao sistema músculo-esquelético, sem que haja tempo para sua recuperação fisiológica, caracterizado pela ocorrência de vários sintomas, concomitantes ou não do aparecimento insidioso, geralmente nos membros superiores, tais como dor na sensação de peso, fadiga, limitação funcional e parestesia, paralisias, algumas coisas assim. Geralmente acompanhado de sofrimento psíquico. Nossa, não estou aguentando o meu trabalho todo dia, isso fica exaustivo, todo dia você está falando a mesma coisa, todo dia, e ninguém está vendo isso, ninguém está vendo o que está acontecendo com esse funcionário, tá? Então, a gente acaba vendo isso. Geralmente acompanhado de sofrimento, constitui um problema de saúde com alta prevalência, sendo motivo de frequência de busca assistência nos serviços de saúde. Então, assim, nossa, eu tô com uma dor no ombro que não sara, vou procurar um médico. Eu tenho esse direito de procurar um médico. O médico vai caracterizar. Qual o seu tipo de trabalho? Eu faço isso, movimentos repetitivos, trabalho muito com o ombro, fazendo, acontecendo. Ele pode colocar você como Lei Dort, né? Ele pode colocar. Você está usando aí trabalhos repetitivos.
tá? Então, é um problema de saúde. Quando a gente fala dessa lei Dort, ela fala o quê? Que possui etiologia multifatorial, complexa e resulta em um desequilíbrio, né? Então, daquela tarefa que você está fazendo todos os dias. Estou trabalhando todos os dias, estou fazendo todos os dias, e isso é um problema sério, né, gente? Que eu preciso aí resolver. Eu preciso ter que passar no médico por causa disso. E o que acontece? Muitas vezes, eu preciso ir trabalhar. Eu necessito estar no meu serviço. Não tem como eu faltar, não tem ninguém que saiba fazer o meu serviço. Então, o indivíduo ele vai gerar uma sobrecarga no organismo dele. No psicológico, no esforço físico, a posição que ele está, né? Então, existe um um esforço localizado. Então, tem que entender isso. O que me leva a doença? Né? Então, aqui ele fala, nesta parte, se vocês pegarem aqui, pela permanência de segmento do corpo em determinadas posições por tempo prolongado, particularmente quando essas posições exigem esforço ou resistência da estrutura músculo-esquelética contra a gravidade. É um problema sério. Esses múltiplos fatores de risco envolvem o aspecto biomecânicos, cognitivos, sensoriais, afetivo e de organização de trabalho, e pode ter efeito sinérgico, agravando a situação. Movimentos repetitivos sem descansar, por jornadas grandes de trabalho, né? Eu vou ter um problema aí. Quando esse quadro vai se agravar e vai mostrar que a pressão que eu estou fazendo dos movimentos repetitivos, ele está me levando aí para uma doença do músculo esquelético. Então, tudo isso para vocês poderem entender um pouquinho sobre a lei Dort. Quais ocupações ou atividades que apresentam risco aumentado para o desenvolvimento da lei Dort no Brasil de 2012? Embalagem de produtos, setores de controle de qualidade, indústrias diversas. Então, ele está fazendo sempre o trabalho repetitivo. Ele sempre está fazendo a mesma coisa. Corte e processamento de carne. Como tem que cortar essa carne. Produção de alimento industrial e artesanal. Costureira e outras profissões da indústria de confecções, vestuário e calçado. Ela está costurando, a pessoa está fazendo calçado, está costurando, ficando sentada há muito tempo, né, mexendo com uma perna e aí sucessivamente. Montadores de componentes eletrônicos do setor plástico, elétricos e metalúrgico. Outro problema. Trabalhadores de lavanderia. Pode estar exposto ao calor, à água, à umidade e outras coisas. Operadores do caixas de supermercados e bancos. Outro problema, que a gente acaba visualizando. Cortadores de cana, digitadores, teleatendentes, todos esses aí dá. Na verdade, todos, né? Geralmente todas as coisas dão. E aí, uma de vocês trabalham com produtos químicos na casa de alguém, e aí eu posso ter dermatose ocupacional relacionada ao meu trabalho. Vamos entender um pouquinho o que é isso? Será que é só porque eu uso produto químico? Será que é porque eu uso outras coisas? Então vamos entender um pouquinho. As dermatoses relacionadas ao trabalho também é conhecida como dermatoses ocupacionais. São as doenças de pele, mucosa ou seus anexos, como cabelo, pelos e unhas, direto ou indiretamente causado por condicionamentos mantidos ou agravados pelas condições de trabalho, e ou por agentes presentes nas atividades do ambiente do trabalho. Então, a pessoa pode, sim, aí ter uma dermatite, né? Uma dermatite ocupacional. Existe um CID, tudo isso. Então, eles colocam lá. Quais são esses fatores? Os dois grupos, predisponente aos causas indiretas como idade, sexo, etnia, antecedentes mórbidos e doenças concomitantes. Fatores ambientais como clima, temperatura e umidade. Eu trabalho em um lugar úmido, numa caldeira,
um monte de coisa. Eu posso ter uma dermatite. Hábitos e facilidades de higiene. Como esse local de trabalho é sujo, é limpo e aí sucessivamente. Causas diretas, constituídas pelos agentes biológicos, físicos e químicos. Mecânicos que se presentam no trabalho que atua diretamente sobre o tegumento produzido ou agravamento de uma dermatose persistente. Se eu uso produto químico, físico, né, ou qualquer processo aí, a pessoa pode ter. E aí ela tem que saber. Apesar das dermatoses ocupacionais serem muito frequentes, trabalhadores difícil estimar sua relação de prevalência. Então, muitas pessoas acham que não é, né, que foi de algum lugar que pegou, ele nunca vai achar que foi do emprego, tá? Como a gente tem aí as dermatoses ocupacionais mais frequentes, que são as dermatoses alérgicas, de contato das dermatites, irritante representa cerca de 90% dos casos de dermatose ocupacional, apesar da maioria dos casos não produzirem quadros considerados graves. São responsáveis pelo desconforto. O que é? Prurido. O que é prurido? Coceira, né? Eu estou com prurido hoje, uma coceira. Ferimento, traumas, alterações estéticas e funcionais que interferem na vida social e no trabalho. Eu tenho que usar uma blusa comprida que eu não vou deixar as pessoas ver essa dermatite, que ninguém vai querer ficar perto de mim. Então, aí nós temos um problema. Atenção, agentes químicos irritantes, por exemplo, cimento, solvente, óleos de corte, detergente, ácido, base ou alcalis, entre outros. Os alergénicos, que são aditivos de borracha, níquel, cromo e cobalto, como concomitantes dos cimentos e resina de madeiras. Então, esses aí são os agentes químicos para vocês poderem ver. Agentes físicos, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, calor, frio, eletricidade, exposição direta ao sol, entre outros. E o agente biológico são bactérias, fungos, leveduras, vírus, insetos, plantas, madeiras, entre outros. Então, só para vocês visualizarem um pouquinho, quais são esses agentes químicos, o que eu tenho aqui. Qual é esse ritmo de trabalho que eu tenho, se é excessivo, se eu tenho sudorese, se tem uma boa ventilação, sem aeração, sem possibilidade de banhos pelo ritmo da duração, ausência de chuveiro no trabalho, trabalho com produto químico, tenho que tomar banho no meu serviço, eu não tenho que chegar em casa para tomar banho. Ambientes muito quentes ou úmidos, lavanderias, cozinhas de restaurante ou cozinhas industriais, etc. Trabalho que obrigue a molhar constantemente a mão, os pés, lavagem e limpeza de peixes, preparação de alimentos, posto de lavagem de veículo, etc. O uso do equipamento de proteção individual, a EPIs, pesados, inadequados, impermeáveis, de má qualidade, não regularmente higienizado, como no caso botas de borracha, não utilizado como no caso de uva, por exemplo. O meu local de trabalho, ele tem que dar todas as minhas EPIs, é a obrigação dele me dar EPIs, para eu poder aí estar fazendo todas as coisas corretas, né? Então, é importante eu ter minhas EPIs. Quais são as EPIs exigidas quando eu for usar um agente químico, físico ou biológico? Né? Então, tudo isso a gente acaba vendo. Essas condições físicas, químicas, térmicas também é um processo, né? Fora quando a gente fala que, além de tudo, existe uma sintomatologia psicopatológica, né? Que eu fico doente, eu tenho sintoma, mas e o meu psicólogo, o meu psicológico? Como está? Como eu vou organizar isso? Como que eu vou fazer esse sofrimento? Eu posso adoecer mentalmente? Posso. Então, tudo isso a gente vai vendo. Né? Outra coisa também é o assédio moral, né? Que a gente fala que é um problema sério de psicossocial que pode causar danos ao trabalhador, né? Outra coisa que a gente fala, produzindo uma manifestação física psicológica, como, por exemplo, episódios depressivos, alcoolismo crônico, transtorno do sono, síndrome de burnout ou esgotamento profissional. Quando a gente fala dessa síndrome, é a mesma coisa que o esgotamento profissional. Tá? A violência também desempenha um papel importante de transtornos mentais, como situação
de agressão no trabalho, violência urbana, como os assaltos, um monte de coisa. Então, tem N coisas que pode levar aí a uma violência, né? Os taxistas, os comerciários, os bancários, que acontece muita coisa aí, né? O transporte de cargas ou de valores, vigilantes, trabalhadores da saúde, sempre nós estamos aí com problema, né? Alguém que quer bater na gente, alguém que quer fazer alguma coisa, né? É importante lembrar que ocorra concomitância com outros agravos, entre eles acidente de trabalho e a dor crônica, no caso DORT, como sofrimento de adoecimento mental. Então, nós temos aí N coisas que pode agravar o sofrimento mental desta pessoa. Além de tudo, nós temos a prevenção dos transtornos mentais, que pode aí acontecer, depressão e um monte de coisa. Tudo isso pode acontecer com esse meu paciente, com esse meu funcionário. E aí, o que eu vou fazer? Reconhecimento prévio nas atividades do trabalho, onde existe substância química, agente físico, biológico, e fatores de risco decorrentes à organização de trabalho potencialmente causado pela doença. Como que eu sei que está chegando aí? Porque esse medicamento, esse trabalho que eu faço excessivo, pode vir a me dar algum problema. Eu fui informado disso quando eu comecei a trabalhar, eu mudei de profissão, faço uma outra coisa e não fui mudado na minha carteira, né? Estou em desvio de função, tudo isso eu tenho que ver. Então, todas as medidas adotadas para essa eliminação tem que acontecer para os fatores de risco. Eu tenho que usar as EPIs, é obrigatório, tá? Eu tenho que usar minhas EPIs. A educação, quando a gente fala sobre a informação dos trabalhadores empregados, como que eu vou orientar esses trabalhadores? Fazendo reuniões, mostrando para eles, né? E nós temos N coisas, né? Quem trabalha aí com silicone e outras doenças respiratórias causadas pela inalação de poeira sílica, né? A inalação de poeira contendo sílica, que é um material orgânico, pode causar várias doenças, sendo silicose a de maior importância epidemiológica e clínica. Um pulmão normal e um pulmão com silicótico, né? Nicotinas, um monte de coisa. Então, tudo isso nós vamos ver. Isso pode levar aí, pode progredir para doenças graves, como a telectasia, as doenças pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, as doenças autoimunes, aquela que as pessoas começam a ter herpes, começam a ter um monte de coisa. Nós temos um problema. Levar o câncer do pulmão, né? Então, eu tenho muita coisa que acontece aí por esse tipo de sílica, né? As doenças respiratórias causadas por inalação de poeiras, que consiste em uma família de entidades mórbidas. Quais são essas, né, adotados? Aquela que a pessoa trabalha, onde trabalha no local, que não tem as máscaras para poder fazer inalação, como pintura de carro, um monte de coisa. Então, isso pode levar aí um câncer, né? Então, tudo isso nós temos que ver. É problema de saúde pública, né? Quando a gente lembra que as pneumoconioses, as pneumonias, também de ampla distribuição no nosso país, nós temos muitas pessoas que acabam sendo acometidas com as pneumoconiases, que designam geralmente todas doenças pulmonares. Nós falamos do parenquimatosas causadas por inalação. Quando eu faço toda aquela aspiração, né, eu inspiro, né, e expiro, botar para fora. Tá? Então, tudo isso a gente acaba vendo e vai visualizando. Acaba tendo um processo inflamatório, patogênico, fisiopatogênico envolvido. São excluídos as denominações alterações neoplásicas, as doenças neoplásicas como câncer, de reações de vias aéreas como asma, bronquite e a mesma efizema pulmonar. Então, tudo isso vai acometendo esse meu paciente. Quando a gente pensa, vendo tudo isso,
as fibrogênicas, como abistose, silicone, e não fibrogênica, como baritose, de acordo com o potencial da poeira. Que tipo de poeira produz aquele material que estou produzindo? O que acontece? Então, tudo isso tem que estar falando, que eu sou exposto a isso. Então, quando a gente pensa nessa origem geológica de material, tudo isso eu tenho que ver. Tem condições de trabalho? Como que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Quais os materiais que eu devo usar? Como que eu devo orientar esse meu funcionário, né? A silicose pode apresentar de forma silicose crônica, manifesta-se logo no período de exposição habitual superior a 10 anos, caracterizado por fibrose progressiva do parênquima pulmonar. Silicose acelerada ou subaguda, decorrente de exposição ocupacional de poeiras respirável, como elevada concentração sílica cristalina, manifestando entre 5 a 10 anos do início da exposição. E a aguda, que ocorre devido à exposição de grandes quantidades de poeira sílica, recém-faturada, caracterizada por um dano alveolar, difuso de exudação de material, e eosinofilicoliproteináceo no espaço aéreo da inflamação intersticial, que se manifesta após meses ou a poucos anos da exposição. Então, tudo isso aqui, ó, que a gente viu, nós temos a crônica, o acelerado e a aguda. Tudo isso vem a ser aí uma exposição de pneumoconioses, tá? É uma inflamação que vai acontecer no parênquima pulmonar, tá? Entre as ocupações e os ramos de atividades mais elevados para o risco de silicose estão indústrias extrativa, como mineração, atividade extra de extração, do que MAOG, beneficiamento de pedras que contenham sílica, lapidação de pedras, artesanato e acabamento em mármore, ardósia, granito e outras pedras. Também pode ocorrer na mineração de minerais não metálicos, como, por exemplo, a mica de feldespato. Não conheço isso, tá? Aí, se alguém já ouviu falar, mas tudo aqui para vocês verem. Perfusão de rochas na construção de túneis, barragem de estrada, tá? Aquelas pessoas que vão aí trabalhar fazendo metrô, um monte de coisa. Construção civil, em várias etapas da obra, como fundação, acabamento, corte de azulejo e de pedras, misturado em cimento e areia. Jateamento de areia, utilizado na limpeza e polimento de acabamento de peças, na pacificação de vidros, em várias situações de manutenção. Apesar de ser proibida a lei, existe de forma clandestina, né? Então, aí um problema sério. Indústrias de cerâmicas, fabricação de pisos, azulejos, louças sanitárias, louças domésticas e outros, no setor de acabamento e risco e bem acentuado. Produção ou uso de manutenção de tijolos, refratários de vidro e material abrasivos. E escavação de poços. Então, tudo, olha quanta coisa. No Brasil, os portadores de pneumoconiose foram excluídos do grupo de prioridades para vacinação contra a influenza e deve ser realizado anualmente a vacinação antipneumocócica. Então, ó, prestem bem atenção aqui. Isso aqui é importante, ó, vocês conhecerem. Isso aqui eu preciso entender. Tá? Então, quando a gente precisa entender sobre isso. Então, só para a gente conhecer. Então, aqui, ó, a vacinação antipneumocócica deve ser realizada 2 doses, com intervalo de 5 em 5 anos, de indivíduos de 60 anos ou mais de idade, que vivem em instituições fechadas, como casa geriátrica, hospitais, asilos, casas de repouso. No indivíduo com menos de 60 anos de idade, a vacina está indicada em situações especiais, que inclui os portadores de silicose, entre as pneumopatias crônicas. Então, viram aqui, ó,
Qual a vacina que ele deve tomar? A pneumocócica. Tá? Tá bem aqui, ó. Esta parte. Tá? Então, aí, grifem isso, é importante vocês saberem. Intoxicação por agrotóxicos. Quando você come as verduras, você também usa essa máscara? Isso foi uma pergunta que ele fez. O Brasil é considerado o maior consumidor de agrotóxico no mundo, decorrente do modelo de desenvolvimento e comprometimento da produção dos bens primários para exportação. O uso intensivo de inseticidas e herbicidas em grandes plantações de soja, milho, algodão e outras culturas. Então, quando a gente traz aquilo lá do mercado, como que foi? Que tipo de agrotóxico usou? O que que fez? Ah, professor, se eu souber de tudo isso, eu não como, né? Então, a gente tem que ver, tá? Posso ter um problema de hepatite, de um monte de coisa? Posso, né? Os agrotóxicos incluem grandes grupos de substâncias químicas utilizados intensamente pelo setor de agropecuária, tanto na produção e armazenamento dos grãos e sementes, como soja, café e sangue. Cana-de-açúcar, algodão, como também flores, frutas, verduras e legumes. Também são utilizados na saúde pública no combate a vetores transmissores de enfermidades, como, por exemplo, o vírus da dengue, zika e chikungunya. Na desensitização doméstica, como o controle de pragas em ambientes coletivos e urbanos. Na construção e manutenção de estrada, no tratamento de madeiras, para a construção de entre outros. Então, olha, tudo isso é usado, agrotóxico, né? Fora o que a gente usa, né? Também na área da saúde, que também usa inseticidas aí para controle de praga. Assim, não é preciso viver o trabalhador em uma área de agrícola, agropecuária ou rural para estar exposto a agrotóxicos. Ele está na nossa mesa, nos nossos alimentos que ingerimos no leite materno, ou na forma de veneno utilizado nos combates das moscas, mosquitos, pernilongos, muriçocas e carapanãs, né? Aí são várias coisas. Então, tudo isso a gente acaba vendo. E existe, sim, uma população de trabalhadores que trabalham nessa área, que tem essas enfermidades que acabam trazendo para a gente, que a gente vai ver como saúde do trabalhador, né? E trabalha nessas ondas endêmicas, né? A zoonose vai visualizar o que está acontecendo, por que está acontecendo isso. E os trabalhadores dos setores agropecuária, silvicultura, madeireiro, empresa de desensitizadoras, da saúde pública, que atua no controle endêmico, como zoonose, incluindo portos, aeroportos e fronteiras. Da campina química, embora proibido, continua existindo. Produção de transporte, armazenamento e comercialização de agrotóxicos. Reciclagem de embalagens de agrotóxicos e extincionistas rurais. Então, tudo isso, esses trabalhadores precisam aí estar exposto a esses agrotóxicos, pode ter uma doença. Moradores em áreas vizinhas a esses produtos que são pulverizados de agrotóxicos, nós temos um sério problema. População exposta pelo consumo de alimentos e água contaminada pelo agrotóxicos. As principais vias de absorção do agrotóxico pelo organismo humano são dérmica, pele, respiratória, inalatório. Absorção pela via oral e digestiva. É pouco expressiva na situação do trabalhador, exceto quando ingerido acidentalmente ou intencionalmente. Então, quando a pessoa ingere, né? Inalatória, que a gente tem por vias respiratórias, e pela dérmica, que é pela pele, pela própria pele. A quantidade de agrotóxico absorvido pela derme ou por inalação resulta em combinação entre natureza e a quantidade do produto utilizado nas condições da pele e da respiração dos fatores ambientais externos. Temperaturas elevadas ou esforço físico pode aumentar a absorção orgânica dos produtos. Assim, no Brasil, as condições climáticas do trabalho devem ser consideradas e avaliar a exposição e intoxicação ocupacional pelos agrotóxicos.
Então, percebam, é muita doenças, é muita coisa na saúde do trabalhador. É muita coisa que nós não vamos ver. Nós que trabalhamos numa OBS, nós que vamos trabalhar em um hospital. Por quê? Nós só vamos ver quando eles chegarem para a gente já totalmente doente. Tá? Então não adianta que eu não vou ver num caso raro. Não. Eu vou ver esporadicamente. Tá? Então, tudo isso a gente acaba vendo e visualizando o que acontece no nosso dia a dia. Né? E assim, saúde do trabalhador, são poucas as pessoas que vão trabalhar, porque são poucas as empresas que contratam, né, que tenha um enfermeiro do trabalho, um técnico do trabalho, ou um auxiliar da medicina do trabalho. Infelizmente, é poucos. Perfeito? Claro que a aula está sendo gravada.